Olá a todos. Hoje vamos falar sobre um tema que nos últimos meses basicamente tem-me ocupado muito, que é o Web3. Comecei a olhar para a trabalhar nesta área há pouco tempo e como quase todas as pessoas ficamos completamente com a cabeça à roda e acabamos por não pensar noutra coisa com as possibilidades todas, mas eu sou um amador nesta área. E hoje convidámos o Mário para nos falar um bocadinho também o que é o Web3, o que é da passagem, o que é que implica a passagem da Web3 para a Web2. Mas vou-me calar e passar a palavra ao Mário desde já. Força, Mário. Boa. Pessoal, muito obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar aqui a discutir estes temas, porque tal como eu gostava, eu também entrei no rabbit hole um bocadinho mais cedo que o Gustavo, mas desde essa altura também fiquei super entusiasmado com todo este universo, com as potencialidades que isto abre, e portanto desde então falar sobre este tema e qualquer convite que surja sobre este tema, para mim é algo brutal e fico muito feliz, porque é mais conhecimento que estou a passar a outros e a fazer com que a Web3 seja algo maior do que o que é neste momento. Portanto, se calhar eu faço aqui uma breve introdução sobre quem eu sou. Portanto, eu sou digamos, um economista de formação, mas sempre tive paixão por tecnologia, e portanto isso levou-me não apenas a seguir uma carreira só orientada para business, mas também a fazer coisas dentro de tecnologia. Fiz consultoria tecnológica dentro de uma grande consultora multinacional, trabalhei em banca de investimento, e foi na banca de investimento que eu descobri cripto, ou seja, tinha clientes que me chateavam e que me perguntavam, eu consigo investir em cripto? E eu, através do banco não, e pronto, e então achei que fazia sentido quando alguém me perguntava saber o que era. Então foi por volta de 2016, comecei a entrar dentro deste rabbit hole, como disse. Portanto, comecei a investir em cripto, comecei a descobrir que havia uma tecnologia por trás que era a blockchain. Portanto, tudo isso me levou a começar aqui a construir um percurso dentro deste universo. E foi um percurso totalmente orgânico e natural e autodidata, ou seja, eu comecei de forma natural a investigar sobre o tema e de repente tinha amigos e depois amigos de amigos, portanto essa comunidade acabou por crescer, de repente já estava a organizar meetups sobre o tema em 2017, a ir a universidades, a ir a empresas, a explicar o que era isto, cripto, blockchain, etc. Na verdade o Web3 é um termo mais recente, que surgiu também dentro do espaço, e portanto o meu objetivo sempre foi trazer o máximo de pessoas, envolver o máximo de pessoas para perceberem o que isto é, para também não ser só eu e mais um pequeno grupo de amigos a falar sobre o tema, não é? Existe muito este conceito de que esta tecnologia ou de que isto é só para geeks. Eu acredito que não. Acredito que rapidamente e num futuro muito próximo, grande parte das pessoas vai ter que conhecer o que é este universo e como é que ele se move e o que é que isto significa. Portanto, isto foi uma introdução, não foi assim tão rápida como eu esperava, mas achei que era importante para dar aqui algum contexto. Não, foi ótimo. A questão muito que falaste aí, que vamos falar agora, usaste agora o termo mais Web3, não é? Apesar de há quem critique o termo, a mim o que foi mais interessante desta passagem foi as pessoas deixarem de dizer só cripto, porque cripto tem uma conotação mais com a parte financeira, com a especulação, que é parte deste mundo, ok? Que é parte deste mundo, mas é altamente redutor. Há outras coisas no que é que a tecnologia nos permite neste momento, para mim são brutalmente mais interessantes. Para mim em particular, e acho que as pessoas quando ouviam falar só de cripto, muitas vezes afastavam-se, pensavam que era especulação ou investimento, que não interessava. Eu agora quando falo com amigos meus que estão à frente de comunidades, quando lhes falo das DAOs, comunidades centralizadas, eu normalmente quando explico estas temáticas, tento sempre ter um ponto de entrada diferente. Por exemplo, para o meu afilhado, comecei a falar de jogos. Imagina que tens uma espada num jogo e depois podes vender essa espada e depois jogar noutro jogo. E pronto, e atualmente também explico muito consoante o ângulo que as pessoas têm, mas desculpa, não te quero interromper o raciocínio. Para mim foi excelente quando começou a aparecer o termo Web3, porque tirou aquela camada que afastava muitas pessoas. Sim, eu concordo com isso. Ou seja, eu até diria que existem aqui três temas
que muitas pessoas acabam por confundi-los, mas que na verdade são totalmente diferentes, não é? Como disseste bem, cripto é claramente um meio de pagamento e surgiu com o objetivo de ser o dinheiro da internet. Claro que depois isso levou aqui a vários movimentos de especulação, ainda existem muitas pessoas a tentar fazer dinheiro com isto, pá, e é completamente legítimo, mas é uma pequena parte daquilo que é tudo o resto. Ou seja, se tu pensares, cripto foi o primeiro use case da tecnologia blockchain. Blockchain é uma base de dados centralizada, traz aqui inúmeras vantagens, nomeadamente a questão da imutabilidade, ou seja, de tudo o que é registado numa blockchain como uma transação de cripto, por exemplo, ou outro tipo de dados, estarem registados numa rede em que, pela sua natureza e sendo ela descentralizada, não se pode alterar. E, portanto, é um registro que é transparente e imutável, isso é muito, muito interessante. Mas, na verdade, o Web3, apesar de estar indiretamente relacionado com todos estes temas, o Web3 é uma coisa completamente diferente. Ou seja, o Web3, na verdade, pelo menos para mim, é um movimento dentro da web, dentro da internet. E, portanto, nós temos aqui cripto como meio financeiro, blockchain como tecnologia e o Web3 como o próximo passo e como a evolução da internet. Ou seja, se nós pensarmos naquilo que são as três webs, ou seja, e o porquê desta ser a três, na verdade nós numa fase inicial, quando a internet foi lançada e portanto aquilo que era o Web 1 era na verdade entidades centralizadas a construir sites, a produzir conteúdo que era consumido pelos utilizadores. O Web 2 foi aqui esta revolução das redes sociais, em que apareceu o Facebook, em que apareceu o Instagram, Twitter, etc., em que as pessoas já podiam criar elas próprias o seu conteúdo, a questão dos blogs também, e, portanto, conseguiam criar o seu conteúdo. Esse conteúdo também era visto pelos utilizadores, mas ganhavam zero com esta produção de conteúdo e tinham zero destes dados. E, portanto, se nós olharmos para um Facebook, o Facebook neste momento tem uma quantidade de dados gigante e que faz um negócio brutal sobre esses dados que, na verdade, são nossos. Né? E, portanto, o que a Web3 vem aqui revolucionar, na verdade, é dar a possibilidade das pessoas de terem esses dados e de terem o controle desses dados, seja para o que for. Ou seja, eu acho que um bom exemplo disso que se materializa muito rapidamente é a questão do gaming, em que é pegar na possibilidade de eu poder ter uma espada num determinado jogo e não ser, e contextualizando e dando um exemplo concreto, Fortnite é um exemplo muito, muito prático nesse sentido. O Fortnite tem skins, Fortnite tem uma série de coisas que tu podes comprar dentro do jogo, mas que se um dia Epic Games, por exemplo, se lembrar de cortar o acesso, tu deixas de ter esses objetos com essas coisas que foste adquirindo ao longo do tempo. Isso é injusto, não é? Ou seja, tu na verdade não tens nada. Tu tens algo que é controlado por uma empresa e por uma entidade central. O que o Web3 vem permitir é que tu possas comprar e que fique dentro de uma carteira que é tua, ou seja, tu tens a ownership, e ao mesmo tempo que possas transferir, por exemplo, para outros jogos ou para outras pessoas, sem passar por uma entidade central. E, portanto, se tu pensares que isto depois pode aplicar a inúmeras coisas que não só gaming, como carros, como casas, como arte, como música, como, enfim, bilhetes, enfim, dá para tu fazeres muita coisa dentro da tecnologia. Acho que ainda estamos muito no início daquilo que é Web3, portanto eu diria que ainda não... E existe muita gente que faz essa crítica sobre o Web3 porque ainda não está no seu estado ótimo, como o Web 2 está, não é? Como a internet está neste momento. E, portanto, eu acho que neste momento estamos num Web 2.5, em que estamos a caminhar nesse sentido, mas que já estamos a dar os primeiros passos. E, portanto, quando o Facebook lançou, também ninguém ouvia falar do Facebook, não é? E também ninguém dizia, não me vou registar numa rede social para encontrar amigos dentro do campus, não é? Porque foi como o Facebook começou. E portanto, todo aquele conceito era um bocadinho estranho.
Desculpa interromper, só fazer aqui uma Diz, questão. força, Tanto força, eu como o Gustavo. Filipe, apesar de termos idades diferentes, somos dinossauros da web, vimos desde a Web 1, trabalhamos. Só para as pessoas que não passaram pela Diz. Web 1 perceberem uma questão que é muito importante. Nós normalmente descrevemos a Web 1 mais como leitura, Web 2 como escrita e leitura, e depois a Web 3 como Isso. escrita e leitura e ownership. Não sei como é que faço uma tradução direta. Para as pessoas que não sabem, na Web 1, basicamente, quando havia uma mudança numa página, era um reload de uma página. Era uma coisa mais de consulta, era quase uma transição do mundo tradicional, não é? Das revistas e de outras coisas para consumo. Na Web 2, e depois apareceram os Facebooks e isso tudo, é que começou a haver uma interação diferente. Eu estou a dizer isto não, só para as pessoas perceberem um bocadinho a evolução Certo, dos. certo. E agora na Web3, para mim, a parte mais interessante é essa que tu vincaste muito do ownership das coisas, e depois há não sei quantas camadas e derivadas, mas desculpa, interromper só para as pessoas perceberem um bocadinho este percurso teórico do que é que foram a transição entre os vários modelos. Eu, por acaso, tenho aí Sim, uma sim, não, mas pergunta, é isso mesmo. se puderem Força, interromper Filipe. também. A mim, aqui o que me confunde ainda um bocadinho é que há várias camadas desta tal ownership, não é? Uma delas é o conteúdo, outra delas é a infraestrutura que possibilita a existência desse conteúdo, não é? E o que eu percebo um pouco do Web3 é que há uma troca peer-to-peer, não é? De pessoa para pessoa, de terminal para terminal, em vez de passar por um servidor centralizado, ou o que seja. Pelo menos é esse o meu entendimento. Isso é verdade. Isso mesmo. E o que é que acontece se... Porque nós todos dependemos das MEOs da vida, das Verizon, ou seja, de toda a infraestrutura que possibilita a internet. Se isso acabar, isto continua a ser possível ou dependemos sempre dessa infraestrutura para ter a internet? Na verdade, eu já ouvi bastantes teorias sobre o tema. Teoricamente é possível que a blockchain continue a existir e que, vamos supor, acho que o caso mais premente e que preocupa grande parte das pessoas até acaba por ser Bitcoin, né? Porque Bitcoin acaba por ter aqui um valor gigante de mercado e, portanto, já várias pessoas fizeram a pergunta, ok, então e se a internet deixar de existir ou... claro que este é um cenário muito remoto, mas pensando num cenário mais contextual, vamos supor que a China corta o acesso à internet a todas as pessoas, não é? O que não é todo um cenário assim tão hipotético quanto isso, porque corta acesso a muitas coisas dentro da internet, não é? Portanto, se seria possível realmente a tecnologia continuar a existir, sim, existem formas de assegurar, utilizando outras tecnologias, como a tecnologia rádio ou outras, que permitam fazer com que a blockchain continue a existir. Claro que de uma forma muito mais limitada com a internet. E, portanto, a minha resposta a essa pergunta e a minha opinião pessoal é: sem uma infraestrutura de internet, tudo isto seria muito difícil de acontecer. Tal como são muitas outras coisas, não é? Tal como o Web 2, ou seja, e tal como tudo o que acontece na internet, o e-commerce, etc. Portanto, sem internet, eu não consigo usar uma Amazon, eu não consigo ver uma Netflix. E, portanto, nós já estamos tão habituados a ter essa infraestrutura que realmente nós precisamos dessa infraestrutura. Mas, curiosamente, há um projeto que está a desenvolver uma espécie de routers para 5G, em que, no fundo, tu consegues distribuir a internet. E depois ganhas tokens com isso. Okay? Isto é um bocadinho far-fetched, mas é só para dar um exemplo de que nós não precisamos efetivamente estar reféns de uma MEO, de uma Verizon ou do que quer que seja. Esse é o modelo existente atualmente, mas se nós pensarmos também, agora estava-me a tentar lembrar do nome, Starlink, do Elon Musk, nós com o Starlink conseguimos ter acesso à internet em qualquer sítio, não é? Só precisamos de levar a antena connosco. Aliás, isto foi algo que eu já considerei, porque tenho uma autocaravana e que dá-me jeito não estar dependente da rede onde paro. Mas, portanto, isto já começa a ser algo que é standard e que vai ser standard no futuro, não é? E, portanto, eu diria que essa não é a maior preocupação. Portanto, a nível de infraestrutura, a infraestrutura também vai evoluindo
E se a nossa preocupação fosse, ok, se a internet acabasse amanhã, acho que não era só o Web3 que nós teríamos assim tanto receio, era tudo, não é? Era tudo o que nós fazemos hoje em dia. Boa, boa. Eu acho que a minha questão aqui é mais, claro, a infraestrutura base, não é? E depois onde é que os dados vivem, porque isso para mim ainda é um bocadinho nebuloso aí. Eu transfiro um NFT, eu transfiro cripto, mas pensando em coisas mais comuns como imagem, se aquele servidor for abaixo, e nós dependemos dessa estrutura de peer-to-peer, esse servidor ir abaixo implica a existência ou não dessa imagem, desse vídeo, desse blog post, do que seja? Sim, isso é uma boa questão. Ou seja, começando pela base, nós na infraestrutura da blockchain realmente funciona dessa forma, ou seja, funciona numa base peer-to-peer e funciona numa base de criação de nós. Ou seja, esses nós, no fundo, acabam por ser servidores, mas não são servidores centralizados, ou seja, não é uma AWS, não é um Google Cloud, é cada um de nós ter a possibilidade de participar na rede e assegurar que essa rede existe. Ou seja, cada um de nós, claro que depois isto pode haver uma maior ou menor complexidade, dependendo da rede que estamos a trabalhar, mas portanto, cada um de nós descarrega a base de dados e tem a base de dados de forma completa e integral. Okay. E por isso é que, e essa é a grande diferença relativamente a todas as outras tecnologias e todos os outros tipos de base de dados. Porque como está replicada a mesma base de dados em vários computadores ou em vários nós, espalhados pelo universo todo, matando um ou matando 10, tu consegues na mesma ter a rede a existir. E, portanto, é exatamente por isso que é muito difícil, não digo impossível, embora há pessoas que utilizem esta palavra, e não digo impossível porque tu tens redes em que tens 20 nós, em que tens 40 nós, ou seja, são redes muito pequenas em que realmente existe esse risco. No caso da Bitcoin, que é maior, isso já não existe, não é? E, portanto, e Ethereum também, e, portanto, é com base nessas bases de dados que nós conseguimos assegurar a imutabilidade e que não existe corrupção desses dados. Mas existe outro ponto que eu acho que é muito importante e que foi um dos pontos que tu tocaste. É que existe aqui um limite de coisas que tu podes fazer numa blockchain. Ou seja, enquanto que tu, numa base de dados central, podes armazenar o que tu quiseres, numa blockchain acaba por ser muito difícil, porque, como te disse, tem que haver uma cópia de cada base de dados em cada servidor, em cada nó. E, portanto, tu para fazeres isso, precisas de armazenar uma quantidade de dados gigante. E por isso é que, em grande parte dos casos, quando é emitido, por exemplo, um NFT sobre uma imagem qualquer, aquilo que é registado na blockchain, na verdade, é como se fosse um sinalizador daquela imagem, ou seja, é uma proxy daquela imagem. A imagem em si, muitas vezes, não é armazenada numa blockchain. Depois existem outros sistemas que eu acho que vocês também deviam de dar uma olhada, que é o sistema de IPFS, e esse sistema sim já permite ter aqui alguma segurança e ter aqui uma parte desses dados armazenada numa blockchain. Mas se tu olhares, e eu acho que isto também faz parte da evolução desta tecnologia, se tu olhares para grande parte dos NFTs que existem hoje em dia, tu vais ver que grande parte deles tem, ok, o NFT está registado na blockchain, mas a imagem está registada numa base de dados centralizada de um marketplace qualquer. E isso é um problema, eu admito que sim. Ou seja, na verdade, nós só estamos a resolver uma parte do problema, que é descentralizar. Eu diria que é uma contradição. Eu diria que era uma contradição, não é? De certa forma, não é? Opá, existe um caso, e isto é engraçado, porque existe um caso de um gajo que escreveu sobre isso e que explicou, eu criei um NFT e pus basicamente o NFT associado a uma imagem
no Marketplace, no OpenSea. Eu vi isto. Enquanto que na minha wallet, no MetaMask, tinha basicamente um emoji de cocó. Eu vi este E, portanto, quem comprasse no Marketplace achava que estava a comprar uma determinada imagem, mas, na verdade, o que depois via na sua wallet era um cocó. Portanto... ele até fez, acho que fez mais que isso. Ele até tinha, na wallet era isso, era um poop emoji, mas depois tinha, no OpenSea, acho eu, tinha uma imagem e depois no outro Marketplace tinha outra imagem, que era fascinante para mim. E depois acabou por ser banido para o OpenSea. Sim. Desculpa, interrompi-te, mais força. Não, só ia dizer que é isso que no fundo eu acho que a tecnologia ainda não está madura o suficiente, e por isso é que eu falei no Web 2.5, porque ainda não está madura o suficiente e ainda temos que confiar em parte em bases de dados centralizadas. O que não é de todo desejável, não é? E como disse o Gustavo, é realmente contraditório. E portanto eu acho que aí é que está a mudança que é preciso ser feita para que se mude também o paradigma. Força, Gustavo, desculpa. O que eu ia dizer era basicamente que há já várias iniciativas um bocadinho para resolver estes problemas, não é? Daí o 2.5. Há, por exemplo, o Social Tokens, que é uma área que me interessa particularmente, por causa do Telegram Protocol, com a questão envolvida. Há uma coisa agora chamada DESO, que é um blockchain novo, em que vem resolver um problema que fala-se muito das redes sociais, por exemplo, mas se tivéssemos uma rede social ligada, pegando só em 2 blockchains conhecidos, não é? Pegado, por exemplo, no Solana, íamos pagar cerca de 30 cêntimos para armazenar um tweet, só para dar um exemplo. Ou seja, é uma questão de custos e tecnologia, isso tudo, mas já há várias iniciativas para resolver esses problemas. Agora, não é muitas vezes o mundo perfeito que as pessoas Web3, aquelas mais evangelizadoras, dizem. Há muitos pontos fracos ainda que têm que ser resolvidos. Mas eu acho que se calhar temos a focar-nos muito na tecnologia. Eu gostava mais de focar também nesta parte inicial um bocado no movimento. Se pudesse ir um bocadinho mais por aí, Mário, mais naquele sentido, para mim o que me interessa mais é que muitos dos conceitos que eu defendo desde sempre, que tem muito a ajudar pessoas a crescer, a reunir pessoas diferentes, isso tudo, eu neste momento sinto que tenho a tecnologia para os pôr em prática, não é? Mas, no fundo, há várias fações nesta área, Filipe, já agora tens projetos mais focados em propósito, outros mais focados em investimento, eu estou mais ligado aos focados em propósito e acho que para mim a parte mais interessante é mesmo, vou fazer uma palavra horrível, mas em português é assim, empoderamento, não é? Que estas tecnologias em conjunto dão para criarmos coisas completamente diferentes. Eu estava a pensar que eu agora, se mais tarde voltar a criar uma empresa, provavelmente não vou criar uma empresa, vou criar um DAO. O que tem uma vantagem enorme, as pessoas podem ser recompensadas pelo que fazem, pela forma que compensam, e eu, como gosto de ter algumas mudanças de vida, se algum dia eu quiser ir embora, vou, e está uma coisa ali que continua, não é? Tem essa vantagem de ir articulando e ires vivendo um bocadinho, à medida também que a tua vida vai mudando, mas sempre acrescentando contribuições que estão idealmente on-chain, não é? E as pessoas conseguem seguir o teu percurso. Desculpa, Mário, já comecei aqui a falar um bocadinho, vou-te passar a palavra. Não, isso é uma ótima introdução. E, portanto, eu que já estou, no fundo, a explorar isto tudo desde 2016, sentia que havia realmente falta de algo que realmente pudesse mudar não apenas indivíduos, não é? Porque até ao momento, basicamente, era tentar convencer pessoas a utilizar a tecnologia, a utilizar criptomoedas, etc. Mas, na verdade, nunca houve aqui um movimento que realmente pensasse não apenas no indivíduo, mas em organizações. Organizações que podem ser comunidades, podem ser empresas, podem ser, enfim, o que quer que seja. E, portanto, para mim, este movimento, eu acho que teve que haver, obviamente, uma evolução natural e os NFTs tiveram aqui um momento basilar para também demonstrar e trazer outro tipo de pessoas para dentro da tecnologia, ou seja, nós, antes deste movimento, tínhamos muito mais pessoas ligadas à tecnologia, ou seja, developers, tech founders, etc. Não tínhamos o outro lado, que era pessoas ligadas à arte, pessoas ligadas a indústrias mais criativas, que realmente fazia falta dentro do espaço. E, portanto, eu acho que foi preciso esse movimento para dar lugar, então, a este novo movimento das DAOs. Porque as DAOs já se falam há algum tempo e
E curiosamente, eu lembro-me de uma vez que vieram falar comigo e disseram: pá, não queres pôr a tua startup, em vez de ser uma empresa normal, não queres construir uma DAC? Uma DAC? E na altura tive de ver o que era, e DAC é basicamente a mesma coisa que uma DAO, mas em vez de ser Organization é Company, portanto Decentralized Autonomous Company. E aquilo ficou-me na cabeça, e eu, pá, isto realmente era interessante, mas acho que iria-me trazer muito mais problemas do que soluções, pelo menos na altura. E aquilo que eu começo a ver agora é que cada vez mais isso acontece. E para mim o grande movimento e a grande revolução é exatamente essa, ou seja, como é que tu organizas pessoas dentro de uma determinada organização ou comunidade para pô-las a trabalhar numa visão conjunta. E, portanto, aí tu precisas de incentivos. E esses incentivos podem ser, por exemplo, criados por ti, ou seja, tu podes criar um token para que as pessoas se envolvam e trabalhem nessa missão e nesse propósito. E, portanto, isso resolve um problema que até ao momento não era possível ser resolvido. Ou seja, tu criavas uma comunidade ou criavas uma associação que até tinha um propósito de bem-estar social, por exemplo. Tu não tinhas forma de remunerar as pessoas de forma devida pelo seu trabalho e de forma individual e com base nas suas contribuições. Isto era muito difícil, especialmente em escala. E, portanto, eu acho que é esse movimento que isto vem trazer. Vantagens disso? É claro que isso faz com que não seja só um founder que leva a DAO para a frente ou que leva aquele movimento para a frente. Na verdade, é toda uma comunidade que, já tendo uns incentivos alinhados consegue, no fundo, ela própria também decidir para onde é que aquilo vai. E esse fundador deixa de ter essa responsabilidade social. Ou seja, eu, enquanto fundador de uma startup, sinto muitas vezes que grande parte da pressão, se não quase toda, está nos meus ombros. Ou seja, eu tenho que assegurar que isto é feito desta forma e que chegamos a bom porto e que a nossa missão é concluída. Só que se eu tivesse um exército de pessoas a lutar pelos mesmos interesses e a ganhar com isso, era brutal. E, portanto, eu acho que esse é verdadeiramente o movimento que está a acontecer e a revolução, que eu acho que vem trazer coisas brutais. E que nós vamos começar a ver cada vez mais empresas a serem substituídas por DAOs, cada vez mais comunidades a serem substituídas por DAOs, e, portanto, a parte dos tokens são importantes como incentivo, a parte dos NFTs também conseguem trazer aqui aquela exclusividade de acesso a determinadas coisas, ou seja, eu preciso ter um NFT para aceder a esta DAO, para fazer uma determinada ação, como votar ou como outra coisa qualquer, e, portanto, existe aqui tecnologia que já está a ser utilizada e que já pode ser utilizada nesse sentido e nesse movimento. E, portanto, isso é claramente o que eu estou a gostar mais de ver dentro daqui do ecossistema e do espaço. Foi preciso algum tempo até chegarmos a este ponto, mas acho que a partir de agora estamos lançados. Só aqui duas questões que a segunda me faz pensar muito e a primeira que acho que é para as pessoas também perceberem um bocadinho como é que normalmente acontece. Normalmente é relativo. E vou pegar no caso onde estou mais associado, no Talent Protocol. O Talent Protocol começou com uma core team. Atualmente trabalhamos mais com uma core team e uma comunidade, sendo que o objetivo depois é ficar um DAO, ok? Porque às vezes quando falamos sobre isto, as pessoas perguntam, mas de um momento para o outro conseguem ter uma comunidade, logo funciona isso tudo, e o que acontece muitas vezes é que normalmente primeiro é necessário um grupo mais pequeno, mais envolvido para criar as bases e depois vai gradualmente envolvendo a comunidade. E o envolver a comunidade, e para mim que neste projeto eu sou advisor e estou a ajudar com a parte de produto, para mim e para o Leal está a trabalhar produto comigo, envolver a comunidade é um desafio muito grande, porque muitas vezes como é que nós mantemos a comunidade informada, como é que a comunidade nos pode também transmitir valor, como é que conseguimos compensar por esses contributos. No nosso caso é ainda mais interessante e mais desafio, porque o produto começou como uma coisa muito básica e ainda está agora é que vai começar a evoluir e temos imensas pessoas muito boas em produto na comunidade, mas depois é interessante quando trabalhamos assim, quando construímos em público,
as pessoas têm tendência para, por um lado, perdoarem mais as coisas porque sabem o que é o roadmap, sabem o que é que nós estamos a fazer, e por outro, para contribuírem de uma forma ativa. E aquilo que eu digo sempre, quando digo que estamos todos a aprender, é porque é verdade, não há ninguém que perceba totalmente do Web3. E nestas equipas, outra coisa muito interessante, já agora para ter esta experiência pessoal também, é que eu acho que é a equipa com que eu trabalho com menos ego que eu vi até hoje. Porque o ego não funciona na Web3, porque ninguém domina tudo, as pessoas precisam todas umas das outras, e isso acaba por ser uma coisa muito natural, que acontece naturalmente. Ninguém tem tempo ou paciência para estar a seguir alguma coisa porque um tipo tem supostamente mais poder, ou isto ou aquilo. Não, a ideia é o que funciona, não é? O melhor argumento avança. E por estas características é que eu acho também, pessoas como o Mário, como eu, ficam apaixonadas de uma forma que a coisa se transmite, os olhos brilham, isso tudo, porque é quase as condições ideais para trabalhar com pessoas e para recompensar pessoas pelo seu esforço. Já agora vou terminar só um bocadinho aqui este statement e deixo de seguir. Depois há uma coisa muito interessante também, é a comunidade estar sempre de braços abertos para ajudar pessoas a entrar no meio. Há imensos projetos, há projetos mais focados em mulheres, mais focados num continente, mais focados por ângulos diferentes, e o facto da pessoa não saber nada disto, a melhor coisa que tem a fazer é juntar-se a uma comunidade de um tema que goste e aos poucos começar a aprender e a contribuir. Porque se fizer isso, muitas pessoas vêm ter comigo, vou ler uns livros sobre Web3, vou ler não sei o que, digo, não faças isso, faz uma primeira coisa, olha, vai ver a parte financeira, compra só tipo 20 euros de qualquer coisa, vai a um site fácil tipo como é que se chama? Um Coinbase ou uma coisa do género, tanto faz. Vai a uma comunidade, um tema que tu gostes, partilha o que é que tu gostas. Porque outra coisa que as pessoas pensam é que o Web3 é só tecnologia, e nestes projetos a comunidade é tão ou mais importante que a tecnologia, não é? E a pessoa conseguir partilhar o conhecimento. Mário, vou passar a palavra outra vez. Eu tinha prometido a mim próprio que ia ficar contido. Isto é um tema que me entusiasma tanto. Passo-te a palavra outra vez. Não, mas isso faz todo sentido, e acho que realmente ter aqui exemplos práticos disso, exemplos práticos que ainda por cima estão a fazer isto aqui em Portugal, mostra que isso não é assim tão longínquo como nós podemos imaginar, e que, ao mesmo tempo, que já se começa a criar esta cultura, não apenas em Portugal, mas eu diria que isto é global, não é? Ou seja, e é este movimento que eu também acho que é importante. Ou seja, tu quando estás a criar uma DAO e quando estás a envolver uma comunidade, tu não te podes focar numa comunidade específica de uma determinada geografia, a não ser que seja esse o propósito da DAO, obviamente. Existem exceções, existe, por exemplo, os exemplos que o Gustavo deu, de poder criar uma DAO específica para mulheres e para empoderar mulheres, diversidade de raça também, ou seja, já vi muita coisa acontecer dentro daqui do espaço, e ainda bem. Mas o propósito acaba por ser sempre o mesmo, que é envolver o máximo de comunidade possível. E, portanto, pegando nesse ponto, eu acho que neste momento a tecnologia já está relativamente madura. Claro que existem muitas coisas para serem trabalhadas, muitas coisas para serem evoluídas, mas pelo menos já está madura o suficiente para poder começar a envolver a comunidade. E para mim, a comunidade é o maior ativo que pode existir numa DAO. Sem a comunidade, na verdade, não é uma DAO, não é? Ou seja, na verdade, continua a ser uma startup ou um projeto normal em que a core team continua a tomar as decisões sozinha e continua a poder controlar por onde o projeto vai. E, portanto, não é isso que se pretende. E, claramente, não é isso que a Talent Protocol está a fazer. Eu, felizmente, também tive a oportunidade de acompanhar desde o início a Talent Protocol e de perceber o que é que eles estão a fazer. E eu concordo contigo, ou seja, acho que o ponto fulcral para construir e fazer isto, além de, desculpem a expressão, além de ter tomates, é também pôr o ego de lado e conseguir construir para a comunidade. E tu tens de ter mesmo esta mentalidade. E tem que ser uma mentalidade de base, ou seja, não pode ser algo que tu vais construindo à medida que vais fazendo. E cada vez mais eu acho que vai ser o standard. E é isso que realmente me orgulha, que é, na verdade, não importa quem é o founder, não importa quem é a core team. Pode importar no início, não é? Ou seja, numa fase inicial em que estás a construir o produto, estás a construir a comunidade. Mas a longo prazo,
nada disso conta. E é isso que deve acontecer, ou seja, na verdade, nós pensamos na Apple e pensamos imediatamente no Steve Jobs. Pensamos na Tesla e pensamos imediatamente no Elon Musk. Pá, de certeza que existem muitas outras pessoas lá dentro que têm igual valor e que se esforçam e que trabalham para que isso aconteça. Mas essas pessoas não são reconhecidas e ninguém sabe quem são. E, portanto, se o Steve Jobs sai da Apple, ou, neste caso, morre e, portanto, deixa de trabalhar na Apple, pá, então o que é que vai ser a Apple? Elon Musk é a mesma coisa, não é? Ou seja, se o Elon Musk neste momento saísse da Tesla ou da SpaceX, opá, o que é que isto vai ser? Isto agora já não vai haver ninguém que seja capaz de seguir as pisadas dele. E eu acho que é esta a mudança que está a acontecer. Que é, pá, na verdade não precisas... Para ti. Mário, eu tenho uma provocação Força, para ti. força. Há bocado quando disse que tinha umas coisas para dizer, depois tinha uma coisa que me quietava, é exatamente isso. Que é a questão da liderança. Ou seja, da minha forma de ver, eu ainda não resolvi na minha cabeça como é a necessidade ou não necessidade de uma liderança, mesmo que seja uma liderança que possa acabar a qualquer momento e que a DAO deposita alguma confiança para isso acontecer. E dou-te um exemplo muito prático. Eu que trabalho de produto é muito bom ter feedback, contribuições, mas há alturas que tens de tomar algumas decisões, têm que ser consistentes. E nem todas as pessoas que estão a opinar têm o mesmo conhecimento e estão envolvidas da mesma maneira. Então é uma questão que eu não tenho resolvida na minha cabeça. Mas acho que a questão da liderança, acho que vai ser repensada, mas eu acho que as próprias DAOs vão querer ter sempre alguma ideia de liderança ou alguém que está a fazer esse papel por algum tempo. Mas não sei, é algo que está muito blurry na minha cabeça. Tens algumas ideias sobre isto? Já pensaste sobre isto? Sim. A minha opinião sobre isso é que numa fase inicial, quando o projeto está a ser construído, convém que realmente seja a core team a assumir essa liderança. Caso contrário, tu não vais conseguir realmente construir esta comunidade e ir de encontro ao propósito que inicialmente desenhaste. Ou pelo menos vai ser mais difícil. Mas, portanto, pensando nisto a longo prazo e tentando resolver este tema da liderança, para mim, isto acaba por ser quase como umas eleições num país, ou seja, em que tu eleges um governo para ser o teu representante e o teu líder, com uma grande nuance, que esta é que é fundamental, é que tu não precisas esperar 4 anos para poderes tirar as pessoas de lá. E, portanto, eu acho que vai ser algo dentro desse estilo, mas de uma forma muito mais rápida. Ou seja, em que tu consegues, no fundo, delegar poderes a determinadas pessoas ou a determinadas entidades, mas consegues, ao mesmo tempo, rapidamente substituí-las por outras. E eu acho que isso é que vai ser aqui, no fundo, a dinâmica de liderança nas DAOs. Porque se não houver, e eu concordo contigo, ou seja, existem coisas que nós, enquanto developers de produto, conseguimos fazer de uma determinada forma e absorver esse feedback e até algumas coisas ir à votação para poder determinar se o produto de uma forma estratégica vai mais neste sentido ou no outro, mas depois há coisas por menor, que tu não podes ter sempre a comunidade a querer mudar ou a querer alterar ou a querer fazer o que quer que seja. Portanto, é preciso haver alguém ou um conjunto de pessoas que determinem algumas regras básicas e para onde é que isso caminha e para onde é que isso vai. E, portanto, para mim é este modelo que eu acho que pode funcionar, em que tu, hoje és o líder de um determinado projeto, de uma determinada DAO, e que daqui a um mês ou daqui a um ano, achas que já deste o teu contributo, já fizeste o teu trabalho e cedes o teu lugar a outra pessoa, ou a própria comunidade diz, tu, neste momento achamos que já está na altura de substituir por outra pessoa que está mais alinhada com esta fase do projeto e és substituído. Portanto, para mim é essa a solução e é isso que eu acho que vai acontecer. Um bocadinho como já acontece, por exemplo, em associações, não é? Ou seja, se tu pensares, por exemplo, numa associação de estudantes, é isso que acontece de forma anual. Só que a um nível muito micro, não é? Portanto, não sei se o exemplo será o melhor, não sei se o exemplo será o melhor, porque são tão politizadas, têm tantas nuances, mas eu percebo o que queres dizer, sim. Vocês estão a falar nível disso, de estrutura, né? Vocês estão a falar destes recursos humanos e há montes de paralelismos interessantes com organizações ou
comunidades open source. Vocês estão aí a falar de não haver ego, de haver uma liderança rotativa, tudo isso, e puxando agora aqui a brasa à sardinha que pelo menos eu conheço, não é a minha, mas conheço, o projeto do WordPress funciona exatamente como vocês estão a descrever. No início houve uma liderança fixa, e depois a cada release eles escolhem, eles não, a comunidade, a própria comunidade escolhe, de acordo com os objetivos daquela release, um release lead, e depois esse release lead forma a equipa, e essa equipa é válida, essa equipa de liderança é válida até à próxima release, onde isto volta a acontecer de novo. E aliás, eles criam um plano que é votado na comunidade. Portanto, há aqui uma série de paralelismos engraçados que há entre, e que se calhar foi a ideia primordial. Mas é essa a gênese. Exatamente. Essa é a gênese, ou seja, Exato. só que com uma grande diferença. É que tu, nas comunidades open source, tinhas uma dificuldade grande em incentivar as pessoas e em remunerar as pessoas pelo seu trabalho. Até porque depois, numa comunidade open source que está distribuída pelo mundo todo, mesmo que consigas arranjar alguma forma de remunerar essas pessoas, tu depois tens uma outra dificuldade, que é a questão de fazer pagamentos noutros países e noutras moedas e tudo mais, não é? Portanto, tudo isso traz um nível de complexidade demasiado grande para realmente poder resolver este problema. E é aí que eu acho que este novo movimento faz parte, ou seja, em que tu consegues remunerar as pessoas em tokens e consegues até determinar qual é a quantidade com base na sua contribuição. Isso fica tudo registado numa blockchain para que toda a gente possa ver e, portanto, é totalmente transparente, mas os princípios base são exatamente os mesmos. E, portanto, eu acho que é isso que está a ser construído e é esse o objetivo das DAOs. Outra diferença, na minha opinião, é não envolver apenas pessoas de tecnologia, porque eu acho que esse também é um problema das comunidades open source. É que, naturalmente, quem faz aquilo por gosto e, portanto, quem participa neste tipo de projetos open source vai ser a partir de alguém que acha que consegue contribuir para aquele projeto e, portanto, tipicamente é alguém que está ligado à tecnologia. E enquanto que neste movimento das DAOs, aquilo que eu vejo é que existe aqui um esforço grande para atrair outros tipos de perfis. E havendo aqui esta possibilidade de ter os incentivos alinhados, isso ainda faz mais sentido e é mais fácil fazer também o onboarding dessas pessoas. Deixa-me só acrescentar aí uma coisa, Mário, que é muito importante, fazer aqui quase um apelo. Há sérios problemas de diversidade ainda no Web3. Nós vemos tal protocolo, é difícil, a equipa atualmente são só homens, temos uma pessoa a fazer research que é mulher, mas não é por nenhuma questão da equipa, é porque aparecem muito menos pessoas diferentes de nós, diferentes de homens brancos que falam de tecnologia, vou definir assim desta forma genérica, mas é muito importante as pessoas perceberem também que é um meio extremamente aberto. Neste meio, neste movimento, as pessoas não se preocupam qual é que é o género, qual é que é a raça, qual é que é a idade, desde que as pessoas consigam contribuir, os braços estão sempre abertos e estão sempre abertos também para ensinar, ou seja, e acho que é uma excelente oportunidade para muitas pessoas que muitas vezes ou foram deixadas de lado ou oprimidas, entrarem, porque vão ser apenas o que vamos ter em consideração é o valor que conseguem acrescentar, e quando não conseguem ainda, normalmente as pessoas são todas extremamente abertas. Claro, estou a generalizar, há de tudo, mas regra geral as pessoas são extremamente abertas para ajudar a ensinar, e existem DAOs focados nisso. Ou seja, você até podemos pôr aqui nas notas depois, existem DAOs focados em ensinar pessoas, em fazer onboarding Aliás, não vou segmentar. Existem DAOs focados em fazer onboarding de pessoas, seja qual for a origem, background, whatever. E é muito importante porque neste momento a Web3 ainda tem, para mim, um grave problema de diversidade. Curiosamente, Mário, eu comecei a ver isso a inverter-se um bocado através dos NFTs. Há imensos movimentos agora de NFTs ligados a mulheres, é extremamente interessante. Sim, infelizmente. Aliás, sobre esse tema, isso é curioso porque eu já tive exatamente as mesmas dúvidas e tentei perceber o porquê de não conseguir atrair mais diversidade para dentro deste ecossistema,
porque como tu disseste bem, isto é um ecossistema muito mais aberto do que o que é a internet tradicional, digamos assim. É muito mais fácil das pessoas se envolverem e que nem precisam sequer de divulgar raça, género, orientação sexual, whatever, porque ninguém quer saber. E essa é que é, acho que essa é que é a beleza da coisa, não é? Pá, as pessoas precisam de alguém que contribua para um determinado projeto, seja de que forma for. E se essa pessoa for capaz, realmente nada disto interessa. E, portanto, quanto mais pessoas nós conseguirmos envolver de mais backgrounds possível, melhor. E, curiosamente, eu faço parte de uma coisa que eu espero que seja uma DAO no futuro. É isso que nós estamos a desenhar também, que é a D-Nights. A D-Nights surgiu, na verdade, como uma ideia da Talent Protocol para dinamizar o ecossistema do Web3 aqui em Portugal. E, portanto, o objetivo era fazermos sempre after parties quando havia eventos e conferências sobre o tema. Ou seja, houve o Ethereum Lisbon, houve o Solana Breakpoint também em Lisboa, houve um evento em Braga, houve um evento também aqui no Porto, e a do Porto fui eu que estive mais envolvido na organização, e portanto o objetivo aqui é envolver todas as startups do Web3 em Portugal, todas são supporters deste movimento, e depois cada uma das entidades pode levar o movimento para uma cidade em específico. E na do Porto, o que eu decidi fazer foi trazer só mulheres, ou seja, era um painel só de mulheres para falar sobre o Web3 e para convencer a audiência que realmente isto não é só para homens brancos que percebem tecnologia. Houve pessoas que vieram falar comigo no final e que me disseram assim, eu não fazia ideia que era assim tão fácil e que era assim tão aberto e que eu, enquanto, sei lá, designer, ou eu, enquanto produtora de conteúdo, que também poderia fazer parte deste movimento, não fazia ideia. E, portanto, daí surgiram, assim, muitas ilações e muitas perspectivas engraçadas, porque eu acho que é mesmo por falta de desconhecimento. E, portanto, estes apelos são cada vez mais importantes para as pessoas também perceberem como é que isto tudo funciona e como é que este movimento opera. Sim, mas há muitas barreiras, sabes que eu também faço parte das D-Nights, não tenho contribuído tanto para a ideia do DAO, tenho estado um bocado calado, porque são demasiados projetos, mas quando foram as festas cá em Lisboa e que eu queria trazer outras pessoas de outros mundos, a resistência era terrível. Não, porque isso são festas só de geeks. Isso não sei se... Foi mesmo difícil. E eu normalmente tenho alguma facilidade em articular essas coisas, mas senti mesmo ali uma barreira grande. Mas acho que é uma coisa que vamos ultrapassar com o tempo, não é? Sim, sem dúvida. Sim, eu acho que lá está, é fazendo este tipo de coisas, de eventos, de apelos, que realmente vamos a passo e passo conseguindo mudar isso. Portanto, não existe outra forma. E cada vez mais, havendo cada vez mais projetos também dentro do ecossistema, isso também vai ganhando notoriedade e vai mostrando que isto é possível e que isto é construído desta forma. Olha, e fala-me um bocadinho sobre a tua startup. Ok, então sobre a Taikai. Eu gosto de ter sempre casos concretos, sei que não querias estar a promover e não é uma promoção, sou eu que estou a pedir, no sentido de percebermos no teu caso concreto o que é que andas a fazer. Boa. Portanto, no caso da Taikai, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos uma plataforma de gestão de hackathons, ou seja, nós começamos com um problema que é como é que nós conseguimos, por um lado, resolver os problemas tecnológicos das empresas e, por outro lado, ajudar uma comunidade que consegue desenvolver as soluções para esses problemas, mas que não consegue, no fundo, encontrar quais são esses problemas ou contactar com essas empresas. E, portanto, o nosso objetivo era construir aqui uma ponte em que fosse possível, no fundo, dinamizar todas estas relações. E, portanto, também com fruto das nossas experiências e daquilo que fomos vendo, nós achamos que dentro deste ecossistema de inovação, os hackathons eram a metodologia mais interessante para ser aplicada. E, portanto,
nós lançamos a nossa plataforma, nós criamos a empresa em 2018, lançamos a plataforma em 2019, começamos a fazer hackathons aqui em Portugal, e portanto desde a nossa gênese que nós já tínhamos pensado, ok, como é que nós incentivamos as pessoas e como é que nós asseguramos que existe aqui transparência nos processos. E portanto nós desde a gênese conseguimos construir um sistema de votação baseado em blockchain que permite ter essa transparência para a comunidade, ou seja, a comunidade consegue ver qual é o júri que está a votar no seu projeto e depois tudo isso se reflete em rewards, em tokens, para esses utilizadores. E, portanto, isso é o que nós temos vindo a fazer. Agora, mais recentemente, estamos a trabalhar com grandes empresas a nível mundial, ou seja, já não estamos só focados em Portugal, o que é fixe. Pegamos nesse conceito e aplicamos a processos de recrutamento, ou seja, aquilo que nós designamos de hiring challenges, que é no fundo ter a metodologia do hackathon para validar talento, com, mais uma vez, uma nuance para a comunidade, é que nós queremos remunerar a comunidade por participar em processos de recrutamento. E, portanto, mais uma vez, introduzimos aqui o conceito dos tokens para os incentivar a participar em processos de recrutamento. E construímos aqui um conceito novo. No mundo do gaming já existe muito este conceito de play to earn, e nós estamos a criar um novo conceito que é apply to earn, ou seja, que é a malta poder candidatar-se e receber tokens em troca. Como é que nós vemos isto a evoluir? Nós vemos isto a evoluir a construir mais formas para que a nossa comunidade se possa envolver connosco, além de hackathons e de hiring challenges. Estamos a pensar em lançar este ano uma oferta de bounties para que eles possam contribuir para vários projetos de uma forma mais frequente e que possam ganhar dinheiro também com isso. Portanto, a nossa visão a longo prazo é construir um developer hub em que essa comunidade pode se envolver em qualquer tipo de projeto e até fazer vida disso, ou seja, receber rewards que possam, no fundo, sustentar o seu estilo de vida dessa forma. E, além disso, temos também a ideia da DAO. Portanto, isso é algo que nós queremos também implementar, porque para nós, portanto, nós estamos a tentar construir as pedras basilares para que tudo isto funcione, mas no futuro queremos ter a possibilidade, por exemplo, de atribuir grants a projetos que são desenvolvidos dentro da nossa plataforma. Existem muitos projetos de hackathons que não saem do papel e que depois ninguém faz nada com aquilo. Nós queremos que esses projetos possam ganhar vida. E não faz sentido que sejamos nós, equipa Taikai, a dizer para onde é que esse dinheiro vai e como é que isso é feito e como é que isso é construído. E, portanto, daí também vem a ideia da DAO, de podermos organizar a comunidade e pô-los a votar nos melhores projetos para que esses projetos também possam receber aqui dinheiro para poder construir e eventualmente tornarem-se numa startup ou numa DAO. E, portanto, o nosso objetivo realmente é ter esse ecossistema e ser a plataforma que transforma e que faz com que esta magia seja possível. Tentei ser o menos muitas ideias, promotor. Muitas ideias, e provavelmente se falássemos contigo daqui a 6 meses as ideias já iam estar diferentes, que é uma coisa que acontece muito nestes projetos. Sim, é verdade. Olha, quero-te agradecer muito pela presença, aliás, queremos te agradecer muito pela presença. Estou a terminar agora, não vamos ter after hours porque temos os 3 já coisas combinadas a seguir, é uma pena. Mas também acho que nós agora também queremos avançar, queremos fazer isso com gaming e com outros temas, às vezes começar a trazer aqui, não bem em debates, mas trazer 3 ou 4 pessoas, e quando fizermos um mais sobre estas temáticas, acho que gostávamos de convidar depois também para voltar e para tornar aqui um diálogo diferente. Eu já, como sempre, falo um bocado mais, porque são temas que me entusiasmam muitas vezes, mas eu tenho que fazer uma promessa a mim próprio de tentar estar um episódio totalmente calado, só de corpo presente, mas no dia que esteja cá o Ricardo e o Filipe para serem 2, e este tema em particular, vou confessar, é mesmo um tema que me faz vibrar muito, não é? E pronto, basicamente é agradecer-te, e acho que isto vai ser extremamente útil para uma série de pessoas que não querem entrar neste mundo.
Obrigado. Fixe. Obrigado, Mário. Pá, fico muito feliz. Pá, e precisarem de mim, estou sempre disponível, quer para estas conversas, quer para conversas off-record, portanto, estão totalmente à vontade, pá, para me fazer dúvidas e questões sobre isto. Eu tenho todo o prazer em ajudar. Pá, e é sempre um prazer falar sobre isto. E Gustavo, acho que as tuas intervenções foram sempre úteis e precisas. Portanto, é sempre bom também ter aqui casos concretos e exemplos concretos. Portanto, isso também foi fixe e acho que trouxe dinâmica para a conversa. Portanto, por favor, não penses que está calado durante um episódio inteiro, que contribui, porque na verdade acho que os teus contributos são muito válidos. Está bem? Ok, obrigado então e até uma próxima. Obrigado, Mário. Boa. Um Obrigado. abraço. Tchau, Abraço. tchau. Obrigado.